Fala pessoal do segundo, tudo bem? Desculpa o inconveniente hoje de eu ter perdido o vídeo, mas estou gravando novamente essa videoaula para vocês que é muito importante, porque hoje nós vamos resolver alguns exercícios. Então eu preciso que vocês peguem a apostila de vocês, a 2, parte 1, e eu vou passar as páginas que vocês vão fazer, tá bom? Então, ó, como é que a gente vai fazer? Para não ter que gravar duas aulas aqui, eu vou fazer o seguinte. Abram as apostilas nas páginas 83 e 84. E aí vocês vão resolver os exercícios. Peraí, deixa eu só dar um clique aqui, senão ele desliga. Vocês vão resolver os exercícios da página 83, 11 e 12. Da página 84, 13, 14, 16, 18, 19 e 20. Tá bom? Então vocês tentem resolver esses exercícios agora, deem um pause aí então no vídeo e quando vocês terminarem, apertem o play. Bom, para quem já terminou então, vamos fazer a correção. E aí o exercício 11, ele tá dizendo o seguinte, vou deixar o livro aqui que agora eu já tenho aqui, né, fica mais fácil. Ele está dizendo o seguinte, o Ministério da Saúde estuda incluir 4 vacinas novas no calendário oficial do país já a partir de 2005. As vacinas contra o rotavírus, varicela, pneumococo e meningococo poderão ser gratuitas e fazer parte do Plano Nacional de Imunização. Atualmente fazem parte do calendário oficial a BCG, que é contra a tuberculose, hepatite B, poliomielite, HIV, que é meningite, febre amarela em áreas endêmicas, a tríplice viral e a tríplice bacteriana. Tá falando de calendário de vacina, que é muito importante, né? Nós temos aí uma meta mínima para a gente poder fazer a imunização, porque quanto mais pessoas imunizadas eu tenho, menos risco eu tenho de contágio do vírus ou da bactéria, dependendo, né? Bom, o que ele vai querer saber então? As vacinas tríplice viral e tríplice bacteriana são administradas para evitar, respectivamente, as seguintes doenças. Então, na alternativa A, ele quer saber primeiro, ó, então tem uma barrinha aqui, ó, as 3 primeiras doenças tem que ser vírus e as 3 segundas doenças tem que ser bactéria. Eu vou dizer para vocês que vocês teriam que ter visto, né, a parte do livro, que ela é bem detalhada nisso, então ele fala assim, ó, ele tem algumas DSTs na página 67, depois ele tem na página 68 também fala de DST. Na página na 70 ele começa doenças virais e ele vai por sistemas, né? E na página 74 ele começa as doenças bacterianas. E pessoal, sinceramente, o vestibular adora perguntar sobre doenças virais e bacterianas, tá? Geralmente as perguntas são relacionadas a isso. Sobre retrovírus, agora também, pela época que nós estamos passando, é extremamente importante. Então, coronavírus, vocês têm que saber, né, algumas coisas dele, que a gente já viu sobre virose, então vocês vão ter que estudar sobre isso. Vocês vão ter que falar sobre... Vocês vão ter que saber aí sobre a AIDS, que é extremamente importante, um retrovírus extremamente importante que acomete aí, é uma pandemia também, né? Bactérias, material genético, que é DNA, basicamente, é sempre o DNA, né? A estrutura bacteriana, que é importante a gente saber. A que reino pertence, que é o reino Monera também, que é o básico aí que a gente precisa saber. E aí doenças despenca, porque é muito importante. Vacinação, doenças é bem importante, tá bom? É problema de saúde pública, né? Então é importante a gente saber, tá bom? Bom, vamos lá. Vírus. Ó, rubéola é vírus, leptospirose não é leptospira, né? E a sífilis é treponema. Então aqui, ó, essas duas já são bactérias, a gente já descarta. Gripe é vírus, beleza? Sarampo é vírus, beleza? Mas coqueluche é bactéria, bordetella, então já descarta. Sarampo é vírus, difteria já é uma bactéria, assim como a cólera, né? Então já descarta. A gripe é vírus, herpes é vírus, coqueluche, bordetella, bactéria, descarta. Sarampo, vírus do sarampo, vírus da cachumba e vírus da rubéola. Difteria, bactéria, coqueluche, bactéria e tétano, clostridium, tétano e bactéria. Então só pode ser a alternativa E de elefante, ok? É um exercício que a gente precisa treinar, tá bom? Então vocês precisam, deem uma caprichada nos estudos disso daí, porque, ó, outra pergunta, ó, relacionada a isso, tá? Então
Os vestibulares gostam bastante disso. Bom, apareceu treponema pallidum, você já tem que matar, que é sífilis, é DST. Tá voltando com um índice alto entre os jovens aí de 15, 25 anos, tá? As pessoas acham que não existem mais DSTs e que tem cura para tudo, e não é verdade. Então, o que previne aí é evitar o contato sexual, né? A treponema também pode passar aí de mãe para filho, né? Pela placenta e tal, então tem que tomar cuidado, tá? Então, só pode ser o treponema pallidum, sífilis, A de amor, tá bom? O exercício número 13, ele fala sobre superbactérias. Só para vocês lembrarem um pouquinho, o termo superbactérias, lá vem a pessoa, ele sempre me atrapalha nas aulas, né? Ele sempre gosta de dar uma desconcentradinha. Bom, o que é uma superbactéria? É uma bactéria que ela é muito comum em hospitais, tá, pessoal? E ela é uma bactéria que a gente pode encontrar em locais onde há uso indiscriminado de antibiótico. Por isso que antibiótico foi proibido a venda sem receita médica. Porque as pessoas tomavam, às vezes por uma subdose, então uma dose abaixo do recomendado, por um tempo normal, menor, e por um período que ela achava que estava tudo bem. Isso cria muitas superbactérias, você cria uma resistência bacteriana. É a tal da seleção artificial que falava Charles Darwin, né? A seleção natural, assim, o ambiente seleciona os mais adaptados. A seleção artificial, você está colocando uma subdose de antibiótico, os mais resistentes, aqueles que têm menos resistência são eliminados, os mais resistentes sobrevivem e deixam descendentes. Chega uma hora que o antibiótico não faz mais efeito, tá? Então isso é uma superbactéria bem importante também. Então ele fala que o termo superbactérias é atribuído às bactérias que desenvolvem resistência a praticamente todos os antibióticos. Vários fatores estão envolvidos na disseminação desses micro-organismos multiresistentes, incluindo o uso abusivo de antibióticos, procedimentos invasivos, como cirurgias, implantação de próteses médicas e outros, e a capacidade das bactérias de transmitir seu material genético. A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos de biologia, é correto afirmar que os antibióticos provocam alterações diretas no RNA, que é o material genético das bactérias. Aqui tem dois erros. Primeiro, que bactéria não tem RNA. Quem tem RNA é vírus. Que pode ter RNA é vírus. E segundo, que o antibiótico ele não altera o material genético da bactéria. O antibiótico, geralmente, ele desestrutura a membrana celular, a membrana plasmática. E aí a bactéria acaba morrendo porque toda essa parte dessa membrana plasmática que controla o que entra e o que sai dela é desestruturada e eliminada, tá? Geralmente é por isso. Os antibióticos provocam alterações diretas no DNA. Bom, tem DNA? Tem, mas não provocam alteração direta no DNA, tá bom? Os antibióticos provocam alterações diretas nas proteínas bacterianas. De novo, né? Uma vez que esses polipeptídeos constituem o material genético desses procariontes. As proteínas não constituem material genético dos procariontes. O que constitui é o cromossomo que é formado por ácido desoxirribonucleico, que fica ali no centro, disperso no citoplasma, chamado de nucleóide. Não são as proteínas que formam, tá bom? Bactérias portadoras de mutações provocadas por antibióticos perdem a capacidade de transmitir genes a seus descendentes. Muito pelo contrário. Aí que elas transmitem se ela acabou sofrendo uma mutação e ela tá ali, ela vai se reproduzir e transmitir aquilo para os descendentes, né? Então, só sobrou claro, na população em geral e principalmente no ambiente hospitalar, olha lá o que eu falei para vocês. Há uma seleção de genes bacterianos que determinam resistência a antibióticos e isso é transmitido aos descendentes. Eles sobrevivem, deixando então aí todos os mais resistentes ao ambiente. Charles Darwin explicou bem isso em 1850. Bom, o exercício 14 eu pedi para fazer? Se eu não pedir, me perdoem. Deixa eu dar uma olhada, ver se eu pedi para vocês fazerem o 14. Pedi sim. O 14, ele fala doenças como a tuberculose. Então, tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, é uma bactéria. AIDS é o HIV, vírus da imunodeficiência humana. E dengue também, quem causa é um vírus. Tem sido motivo de preocupação para toda a população. Para a população de modo geral.
A tuberculose causou a morte de milhares de pessoas entre 1890 e 1930 e ainda continua contaminando a população e preocupando as autoridades médicas. Outro fato preocupante é que o micro-organismo causador da tuberculose já apresenta variedades resistentes aos medicamentos habituais. Só um parênteses, para vocês terem uma ideia, quem tem tuberculose tem que se tratar, acho que eu falei isso no vídeo passado, de 6 meses a 2 anos, tá? Por causa de resistência. Com relação à AIDS, já se passaram décadas desde sua descoberta e por enquanto não se conhece a cura para a doença. Lembra? É um retrovírus, ele sofre mutação. Cristiano, não dá, atrapalha bastante. Nem lavar a louça pode. A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. A Organização Mundial da Saúde estima que entre 50 e 100 milhões de pessoas se infectem anualmente em mais de 6 países, né? Pessoal, dengue, febre amarela, a gente não pode esquecer que são transmitidos por picadas do mosquito, né? Do Aedes aegypti. Então vamos lá. Com relação ao texto, assine seus conhecimentos sobre o assunto, determine a alternativa correta. A AIDS e a dengue são doenças causadas por vírus, ok? Enquanto a tuberculose é causada por bactéria. Ok, tá certa A. Vamos ler o resto, mas é a A. A dengue é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti contaminado. Este mosquito pertence à classe dos insetos e também pode transmitir a tuberculose. Opa, não! A tuberculose é uma bactéria transmitida por gotículas de saliva contaminada das pessoas que têm a bactéria, tá? O HIV agente causador da AIDS, é um vírus que se multiplica principalmente no interior das hemácias humanas. Opa, não! Principalmente dentro dos glóbulos brancos chamados de linfócitos CD4, tá? A tuberculose é causada por um vírus, não, a tuberculose é causada por uma bactéria chamada de Mycobacterium tuberculosis. Bom, então, A de amor. Vamos para a próxima, e a próxima a gente começa a falar sobre questões discursivas. Aqui eu não sei a sequência aqui, tá? Deixa eu olhar aqui o que eu pedi pra vocês. A 15 eu não pedi, eu pedi a 16 da Unesp, vamos lá. O vírus responsável pela síndrome da imunodeficiência adquirida é um retrovírus, eu já tinha falado isso pra vocês. Qual o tipo de ácido nucleico que constitui o material genético dos retrovírus? RNA, ok? Por isso que ele é por isso que, não é por isso que ele é um retrovírus, mas todo retrovírus tem RNA. A denominação retrovírus refere-se a que característica desse vírus? Olha, essa pergunta é importantíssima. Só é retrovírus aqueles vírus que apresentam as enzimas que vão disfarçá-lo. Lembra que eu falei para vocês que todo retrovírus tem 3 enzimas? Transcriptase reversa, integrase e protease? Olha só, quando esse vírus ele entra em contato com a célula, ele tem RNA, certo? Ele precisa eu tenho DNA, então as minhas células têm DNA. Ele precisa se disfarçar em DNA para poder ficar ali dentro. Então, o que vai acontecer? Ele entrou dentro no meu linfócito, no caso, ele está falando do HIV. A integrase, ela vai cortar parte do meu DNA, a transcriptase, e vai integrar, a transcriptase reversa vai reverter esse RNA em DNA, e aí essa integrase também pega e coloca, integra esse DNA disfarçado agora no meu DNA. Por quê? Porque o meu código genético, se ele tive um RNA ali no meio, com certeza a minha célula, o meu linfócito ia perceber, e ele ia sofrer uma apoptose, que é ele mesmo ia se matar, tipo um kamikaze, né? Então ele transcreve, pela enzima transcriptase reversa, o RNA em DNA, e a integrase pega essa transcrição, corta o DNA, meu DNA, e integra ele lá dentro, tá? A protease é uma outra enzima que serve para produzir proteínas que são essenciais para a replicação viral, ok? Então, ó, integrase, a transcriptase transcreve, a integrase integra e a protease depois ajuda a fazer essas proteínas. Isso é um retrovírus, ok? Muito bem. Bom, pedi para fazer agora o 18, 19 e o 20. Então, vamos lá. 18, 19 e 20.
para terminar, então, tem 3 exercícios aqui, ó. Um FUVEST, os outros federais. FUVEST diz o seguinte: um estudante escreveu o seguinte em uma prova. Eu já coloquei essa questão numa prova minha de 7º ano. E eles conseguem responder, olha que bonitinhos. Um estudante escreveu o seguinte numa prova: as bactérias não têm núcleo nem DNA. Você concorda com o estudante? Justifique. Opa, vamos lá. Que a bactéria não tem núcleo, que ela não tem a carioteca, né, que é a membrana nuclear, ela não tem realmente. Mas DNA ela tem. Por que ela tem DNA? Porque é lá o DNA dela que forma o cromossomo, que está todo emaranhado ali no citoplasma formando esse nucleóide, é lá que estão as informações genéticas com todas as sequências dos aminoácidos, das proteínas que ela precisa montar. Então, a leitura desse código através desses ribossomos que ela tem aí nesse nucleóide, nesse citosol, passando para lá e para cá, é a partir dessa leitura dessa informação que ela vai sintetizar novas proteínas e novas, até numa reprodução, que ela vai conseguir sintetizar aí novas organelas, que ela na verdade não tem nem organela, né? Ela é bem simples, mas tudo que ela precisa para poder sobreviver, a informação está dentro do DNA, tá? A bactéria não tem organelas membranosas. Basicamente, ela tem o material genético, ela tem ribossomos, ela tem citosol, ela tem a membrana, parede celular, ela pode ter cápsula, tá? Ela pode ter flagelos, ela pode ter pilos, lembra que a gente falou na aula passada? Então, todas essas informações de produção dessas coisas, né, que a gente chama aí de organelas não membranosas, elas vêm do DNA, ok? Bom, a questão 19 diz o seguinte: desde a antiguidade o salgamento foi usado como recurso para evitar a putrefação dos alimentos. Em algumas regiões, tal prática ainda é usada para a preservação da carne de boi, de porco ou de peixe. Explica o mecanismo por meio do qual o salgamento preserva os alimentos. Ó, uma questão também interessante. A bactéria, ela tem a parede celular. E a parede celular é assim, ela evita a bactéria, por exemplo, se eu coloco essa bactéria numa solução onde ela está mais concentrada do que essa solução, ou seja, numa solução hipotônica e ela está hipertônica em relação à solução, a tendência da água é entrar, né, osmose, a tendência da água é entrar para tentar dissolver o que tem dentro dessa bactéria. Por conta da parede celular, essa bactéria não morre, então ela confere resistência a essa bactéria. Agora, o contrário mata a bactéria. Então, por exemplo, se eu coloco a bactéria numa solução hipertônica, né, sal, por exemplo, muito sal fora da bactéria e pouco sal dentro dela. O que essa bactéria vai fazer? Ela vai perder a água para poder dissolver o sal que está fora. Só que ela morre por desidratação. Por isso que a gente tem a salga. A salga é muito importante para evitar a proliferação e o apodrecimento, que é a putrefação dos alimentos. Muito utilizada antigamente e utilizada até hoje, tá bom? E para terminar, então, a questão, o exercício 20, ele diz o seguinte: surto de cólera atinge centenas de pessoas na cidade paranaense de Paranaguá. Pessoal, cólera, vibrio cholerae, tá? Então é uma bactéria, um vibrião. Então é um procarionte do reino Monera. A gente tem que, quando a gente começa a ler essas coisas, a gente já tem que exercitar o cérebro e tentar lembrar, porque vem alguma pergunta relacionada a isso, tá? Como que a pessoa se contamina, se existe vacina ou não, é mais ou menos isso aí. Se ele falou de doença, é isso. Num período de apenas 12 dias, entre 26 de março e 7 de abril, mais de 290 habitantes da cidade de Paranaguá, no estado do Paraná, foram parar em hospitais com forte diarreia e uma perigosa desidratação. O cólera voltou a atacar e com força. Ó, a bactéria ela é tão agressiva que ela produz uma toxina que ela faz com que a célula perca muita água, né? Essa toxina. Para vocês terem noção do perigo, a pessoa perde aí entre 10 a 20 litros de água por dia. Então, isso leva a uma falência múltipla de órgãos, né? Então, vômito e diarreia, é uma coisa absurda. Criança, idoso, morre assim em 48 horas pela desidratação. Então, tem que tomar muito cuidado. Como é que pega essa bactéria?
alimento contaminado e água contaminada, tá? Bom, opa, vamos fechar aqui. Aí ele pergunta o seguinte, identifique o reino. Oh, que legal, o reino que pertence ao agente etiológico. O agente etiológico é quem causa, tá? Quem causa o cólera é a Vibrio cholerae e reino Monera. É o primeiro reino de seres aí, seres vivos, né, que a gente está estudando, tá? Existem 5 reinos, já falei pra vocês. Reino Monera, reino protista, reino fungi, reino vegetal e reino animal. Protista também pode ser chamado hoje de protoctistas. O reino vegetal, reino plantae, reino vegetalia, e o reino animal, reino animalia, né? Bom, cite 2 formas de proteção contra essa doença. Bom, eu disse para vocês que é alimento contaminado e água contaminada. Então, ó, primeira coisa, alimentos de boa procedência. Não vamos comprar alimento de qualquer pessoa que você não sabe como é que essa pessoa fez, que água ela utilizou, que água ela regou o alimento, enfim. Então, não se alimentar com alimentos suspeitos, né? Ou saber a procedência do alimento. E a segunda, água filtrada ou fervida, matou a bactéria, ok? Bom, acabamos então a aula de hoje, acho que deu pra gente tirar aqui algumas dúvidas sobre bactérias e vírus. Vocês viram aí o que o vestibular cobra de vocês? Então, de novo, se a gente souber o básico do reino Monera, né? E a gente souber aí, principalmente essas coisas de doença, de estrutura bacteriana, a gente consegue bem no vestibular. Vírus, é aquilo que eu falei, também é doença, tá? Saber sobre retrovírus é muito importante porque a AIDS é uma pandemia muito importante na nossa vida e outras características também, material genético, essas coisas são importantes, tá bom, pessoal? A próxima aula nossa, ela é online. A gente vai começar então o estudo do reino, provavelmente vai ser o reino protoctista, onde eu vou começar a falar aí de algas, e aí se der tempo a gente já fala sobre protozoários, que é o mais importante do reino, onde a gente tem aí doenças que vocês vão perceber que acontecem muito no Brasil, tá bom? Pessoal, valeu, até terça-feira então. Esse Cristiano não vale nada.